Olá, você pré-vestibulando do Instituto Sinapse, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha. Vamos falar hoje sobre a arte conceitual e um dos grandes idealizadores, eu chamo de divisor de águas, que foi esse rapaz, o Marcel Duchamp, que pegou um urinol, colocou lá no museu e falou: isso é arte. Ele foi o cara que encabeçou tudo isso, fez essa divisão, tá, na arte da obra, o artista e a ideia, certo? Aqui eu trouxe para discutirmos temos aqui uma obra dele, certo, do Duchamp, o texto 1, observe aí o texto 1, tá? É uma roda de uma bicicleta, temos aí a roda com o garfo de uma bicicleta, ele colocou essa obra em cima de uma cadeira, colocou no museu e disse: está aqui a minha obra de arte. Qual era a intenção de Duchamp com essa obra? Vamos ver, aprender agora, tá, gente? Temos aí o texto 1, tá? A obra de Duchamp. Vamos para o texto 2. Ao ser questionado sobre o seu processo de criação das ready-mades, ou seja, estar pronto, Marcel Duchamp afirmou, olha só a afirmação de Marcel Duchamp: isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o meu look. É muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha da ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Esse foi o comentário do autor da obra, o Marcel Duchamp, certo? Olha só a questão. Relacionado ao texto, o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consistia em... Olha só, gente, vamos para as alternativas. Alternativa A: designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser artífice do século XX. Será se com essa obra aqui de Duchamp ele designou isso que diz a alternativa A? Designar o artista de vanguarda a tarefa de ser um artífice no século XX. O objetivo de Duchamp foi esse. Olha só a B, gente, olha só, vamos analisar a alternativa B. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. Esse foi o objetivo de Duchamp. Olha só a C, gente. Vamos fazer aqui uma análise da alternativa C. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. A D. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. E a alternativa é atribuir aos objetos industriais estatutos de obra de arte. Façam análise, tá? Vou voltar aqui para a imagem, o texto, tá? E o texto 1, que é a obra de Duchamp. Temos aí o texto 2, o comentário de Duchamp, com o objetivo dessa obra dele, está revelando para nós. E a perguntinha que eu citei para vocês, relacionado o texto e a imagem, tá? A imagem do texto 1 de Duchamp e o texto 2, o comentário dele, ao criar o ready-made, ou está pronto, tá, no inglês, inaugurou o novo modo de arte que consiste em, olha as alternativas, faça novamente uma leitura pessoal aí, gente, olha só. Raciocínio na imagem e no texto de Duchamp. Daqui a pouco vou dar a alternativa correta, explicar o porquê que ela é a correta. E, na sequência, as erradas e explicar por que está errada, tá? Faça aí, observe bem, certo? Beleza. Vamos lá. A alternativa correta, olha só, gente, a letra D,
que diz a letra D? Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, tá, gente? O Duchamp, como eu falei para vocês, ele foi um divisor de águas. No começo eu citei para vocês que ele foi lá na loja de material de construção, pegou lá o urinol e colocou. E um detalhe que ele não colocou. Geralmente os artistas ele assinam sua obra, tá lá. Samuel assinou sua obra, foi autor da obra. Fulano fez a obra, assina embaixo. Duchamp não. Ele foi lá na loja de material de construção, comprou lá um urinol e não colocou Marcel Duchamp. Ele colocou R. Muth. Quem é esse rapaz? Foi o rapaz que vendeu lá o urinol para ele, lá na loja de material de construção. Então, gente, olha só. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Olha só, gente, ó. Duchamp integrou um movimento de vanguarda dadaísta. De início ele era um dadaísta. Ele integrou esse grupo, Marcel Duchamp, que tinha como um dos princípios questionar a obra de arte como atitude anti-arte. Então eles eram, tá? Duchamp era anti-arte, aquela obra tradicional, clássica, tá? Tela, o autor, o observador não vai pensar, ele só vai apreciar. Então Duchamp criticava isso, tá, gente? Portanto, ao colocar em um salão de exposição um objeto já produzido anteriormente, o artista questiona os motivos que apontam e define o que é ou não é uma obra de arte. Então, Duchamp ele levou esse questionamento para os museus, tá? O que é e o que não é uma obra de arte. Esse foi o objetivo dele, discutir a arte, tá? Trabalhar com a ideia, com a sua mente, tirar você da zona de conforto, fazer você pensar, tá? Olha só, a incorreta porque o termo artífice se refere a um artesão ou um artista. Marcel Duchamp não tinha a intenção de fazer dos artistas de vanguardas os únicos ou as referências nas artes do século XX, mas sim de inovar nas ideias e trazer reflexões à tona. Então, Marcel Duchamp ele fugia desse termo de vanguarda, tá? Ele não queria o artista como o centro das atenções, não. O centro da atenção do Duchamp era o questionamento. O objetivo dele era questionar, beleza? Ele não queria trabalhar o objeto, o desenho bem, tá aqui meu desenho bonito, tá aqui a minha pintura bonita, que eu vou expor para vocês. Não, ele pegar um objeto qualquer e levar para o museu. Ele queria questionar a arte, tá? Ele era anti-arte. Gente, alternativa B incorreta por quê? Olha só, vamos ler a alternativa B. Diz o seguinte: considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. Por que a B é incorreta? A intenção de Duchamp não estava relacionada com a forma dos objetos, e muito menos de ditar o que era essencial à arte ou não. Como eu citei para você, gente, ele questionava, ele não queria mostrar que pintava bem, que fazia bonita, fazia uma escultura beleza, não, tá? Ele questionou isso, tá? O objeto, ele não trabalhava a arte, para ele não era o objeto em si, estava na ideia, tá? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, era incorreta, tá, gente? A letra C diz o seguinte, ó: revitalizar de maneira radical o conceito clássico de belo na arte. Será se Duchamp queria isso, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte? Não, gente, por isso que a C é incorreta, ó. A preocupação não era de trazer um novo conceito de belo. Quando a gente fala de belo, está falando lá das obras feitas pelos gregos, tá? As obras clássicas. Não, a gente observa que ele foi uma calha de bicicleta no meio do museu com a cadeira. Então, ele trabalhou com belo. O que ele propunha era questioná-lo, bem como de questionar a própria arte. Esse é o objetivo de Duchamp. E a letra E é incorreta por quê? O que diz a letra E? Atribuir aos objetos industriais estatutos de obra de arte. Não, gente, ó, ele tampouco tinha como meta transformar necessariamente objetos industriais, como a gente viu, a cara na bicicleta, em arte.
Entretanto, utilizava alguns deles para questionar o conceito de arte, tá? Isso é arte? Por que isso aqui é arte? Por que esse objeto não pode ser arte? Por que a Mona Lisa pode ser arte e esse urinol não pode ser arte, tá? Então, esse é o questionamento que Duchamp ele levou para o público, beleza? Então, gente, a arte contemporânea, a arte conceitual que é uma das linguagens da arte contemporânea, ela é bem complexa mesmo de você assim, pegar de primeira, tá? Devemos ler bem, observar bem os artistas, trabalhar bem, ver o que eles queriam trabalhar, o objeto que eles trabalhavam, tá? E só lembrando, gente, o ponto principal para entendermos a arte conceitual o nome já diz, né? Conceito, ele quer trabalhar a ideia que você pensa, tá? Agora aqui um pouquinho sobre Duchamp, tá, gente? As Wedgmades de Duchamp. Vamos aqui ver as características dela, tá? E discutir sobre isso, beleza? Então vamos lá, ó. As Wedgmades nomeia a principal estratégia de fazer artístico de Duchamp. É uma forma ainda mais radical de arte encontrada, tá, gente? O Wedgmades é a manifestação radical da intenção de Duchamp de romper com a artesania, tá? Ou seja, a maneira de fazer a arte, a maneira operacional de se criar a arte, a maneira tradicional, uma vez que se trata de apropriar-se de algo que já está feito, tá? Ou seja, já está pronto. Escolher produtos industriais realizados com a finalidade prática e não artística. Por exemplo, um urinol de louça, uma pá, uma roda de bicicleta, tudo isso Marcel Duchamp ele levou para os museus e fez um questionamento e os levava à categoria de obra de arte, tá, gente? Ele, como citei para vocês, tá? Pegou um objeto qualquer industrial, está em casa, um objeto de casa, sei lá, e levou para o museu. Por que ele questionou? Por que isso aqui não pode ser classificado com arte, tá? Outro ponto, outra característica, gente, é o seguinte, ó, o terceiro ponto, ó, o caso da fonte de 1917, que ele pegou o urinol e colocou lá, classificou como arte, isso em 1917, apresentada no Salão da Sociedade Nova-Iorquina dos Artistas Independentes, tá? Foi em plena Primeira Guerra Mundial isso, constituída a partir de um mictório invertido. Ele pegou o mictório, o urinol ali, e colocou ele de maneira invertida, tá? Apresentou isso lá em Nova York, o Marcel Duchamp. A operação que caracteriza o deslocamento de uma situação não artística para o contexto de arte, tá? Tal operação é marcada por sua apresentação como escultura e assinatura. A inversão física do objeto corresponde à intenção de seus sentidos, tá? Que se espelha no corpo do espectador. Do mesmo modo, gente, porta-garrafas, tá, de 1914, que é uma Wedgmades, a roda de bicicleta, a obra que acabamos de analisar, tá, na questão, foi em 1913, tá, beleza? Tira um ponto de partida do deslocamento e a manipulação do objeto para tornar o sentido da sua aparição e crítica. Resumindo, gente, isso daqui, ó, ele pegava esses objetos, beleza, certo? E levou para essa disposição. Pegava a roda de bicicleta, garrafas, urinol, e levou esse questionamento, tá? Então, ao longo do seu trabalho, o trabalho de Marcel Duchamp, ele decide qualificar essas produções deles como Wedgmades. A expressão se referia primariamente aos poucos objetos que não sofreriam qualquer intervenção formal, certo? Então, na qualidade de objetos. Assim, de algum modo, Marcel Duchamp transformou esses objetos em Wedgmades, ajuntando, retificando e corrigindo esses objetos da maneira dele, da maneira que Duchamp ele queria questionar, queria levar ao seu público, beleza? Então, gente, aqui, ó, foi essa questão, tá? Do Enem de 2017. Gente, voltando aqui, só revisando com vocês, tá? Marcel Duchamp, quando falar de arte contemporânea, vocês vão lembrar muito dele, certo? Porque ele, como a gente viu, ele levou esse questionamento para o público. Marcel Duchamp como se fosse o Leonardo da Vinci
do século XX. Ele foi esse grande divisor de águas aí na linguagem artística. Ele questionou a obra em si, a obra de arte. Ele teve esse questionamento para o público, certo? Então, então, gente, pesquise mais sobre ele, sobre as obras de Marcel Duchamp, quem foi ele, as obras que ele trabalhou, outros artistas, como a gente viu, Yves Klein, turma, nas suas obras performáticas, tá? Na performance artística, como a gente viu na questão anterior, nas questões anteriores que nós discutimos, e também no Happening, tá? Esses dois nomes, Marcel Duchamp e Yves Klein. Pesquise sobre esses dois rapazes aí, certo? Que hoje, essas linguagens que nós temos hoje, foi eles que idealizaram lá no passado, lá no começo do século passado, tá? E eles causaram um grande alvoroço na sociedade, tá? Na sociedade artística, cultural, certo? Então, gente, até a próxima aula e discutiremos mais ainda sobre a arte conceitual, a arte contemporânea, beleza? Até mais, estudem, vamos estudar. Tchau.